Enquanto o Internacional luta para se manter vivo nas principais competições até a parada para o Super Mundial no mês de junho, o Colorado também começa a projetar a janela de transferências do meio do ano, não somente em relação às saídas, mas também às chegadas. Atacante, diária, matador é a principal posição procurada pelo Inter no mercado. Os dois nomes que estão no futebol italiano e que interessam ao Colorado. Um motorzinho para o meio de campo e quem sabe mais defensores. A gente fala sobre tudo isso depois da vinheta. É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum conteúdo por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então joga com responsabilidade. E se tu não sabe como fazer o registro ainda, vai pelo meu link. Com o meu link para tu te registrar é fácil e tu ainda dá uma ajuda enorme aqui pro teu parceiro Lucas Dias Repórter. Vai no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado que vai te direcionar para a aba de registros de kto.bet.br, onde a diversão acontece. Rapaziada, vamos lá. O Inter tá lutando para se manter vivo aí na Libertadores. Tem um jogo aqui em Montevidéu muito importante amanhã contra o Nacional no Gran Parque Central. Quer subir de posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Vai ter que ainda nesse mês de maio confirmar a vaga contra o Maracanã do Ceará para as oitavas de final da Copa do Brasil. E enquanto o Inter tenta se manter vivo esportivamente, o esportivo também tem a ver com contratações. E o Inter está trabalhando para trazer reforços no meio do ano. E isso dá pra gente dizer aqui. A ideia é trazer mais jogadores para encorpar esse grupo, para dar mais opções também para o técnico Roger Machado, num calendário que a gente sabe que é difícil no Brasil. O Roger costumeiramente reclama, e com razão, sobre o calendário do Brasil, faz ele perder muitos jogadores por lesões. Isso acontece com todos os clubes do Brasil também. Então precisa dar mais opções para o seu técnico se quer brigar por grandes títulos nessa temporada. E dentro disso, gente, existem pelo menos 3 funções que o Inter está olhando para a janela do meio do ano. Quem sabe mais um lateral direito, um segundo volante e um centroavante matador de área. São as 3 posições hoje faladas nos bastidores do clube. E aí, em relação a algumas delas, já tem algumas definições. Por exemplo, não tem definição sobre o lateral direito. O Inter queria muito o William, cria das categorias de base do clube, que está no Cruzeiro, teve até um momento de instabilidade, mas voltou a jogar, o Leonardo Jardim está utilizando ele, então é mais difícil. Por mais que eu já tenha trazido a informação que o Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, queria negociar o William com o Internacional, foi vetado lá em cima, foi vetado no técnico Leonardo Jardim, português, que está comandando a equipe do Cruzeiro. Então o Inter segue dando uma olhada no mercado em relação à lateral direita. Mas tem um ponto importante. Se o Inter não achar nenhum nome satisfatório para a lateral direita, o Inter não tem desespero. Por quê? O Inter acredita que o Diego Rosa pode dar essa resposta como opção para o Bryan Aguirre, que o Bryan Aguirre, lateral direito argentino titular hoje do Inter, tem evoluído muito nos últimos jogos, que até mesmo com esse momento de instabilidade do Roger e do trabalho, o Aguirre foi um dos poucos que conseguiu ainda manter uma certa regularidade daquilo que ele vinha apresentando. E o Diego Rosa, quando entrou contra o Palmeiras de lateral direito, foi muito bem naquele jogo, depois teve uma lesão na posterior e está voltando a ser relacionado nos últimos jogos. Em relação ao camisa 8, muita gente pergunta do Elian Irala, que era o sonho de consumo da direção do Internacional na janela do início do ano, que o Inter levou a negociação até as últimas horas da janela de transferências, era quase meia-noite e o Inter ainda estava tentando trocar os documentos com o São Lourenço. Teve um problema ali do empresário pedir uma comissão maior para ele, o São Lourenço tentar aumentar o valor na última hora e o Inter acabou se retirando do negócio. Mas o que eu posso dizer para vocês, tá? O Inter ainda fala no Irala, nos bastidores. Só que vale lembrar que o Irala viria porque o Thiago Maia estava prestes a ser negociado com o Santos. Ele estava fechado com o Santos e aí o Inter traria o Irala para ser esse motorzinho, para jogar ao lado do Fernando, para evoluir também, porque é um jogador muito jovem ali na beira dos 20 anos e que inclusive teve interesse do Brighton da Inglaterra. Eu sempre trouxe aqui que o primeiro negócio entre Inter e São Lourenço era: manda o Irala emprestado para o Inter,
vendido para o Brighton da Inglaterra, ele fica o que ele precisar ficar para evoluir no Inter e vai jogar na Inglaterra na Premier League lá no Brighton. Acabou não acontecendo, daí o Inter tentou comprar o jogador e aconteceu tudo que aconteceu na última janela. Mas é um nome que ainda está circulando nos bastidores do Internacional, Elian Irala, mas repito, o motorzinho, camisa 8, que o Inter tanto quis, era para ser o Thiago Maia. A questão é que não tá dando com o Thiago Maia, não tá dando com o Bruno Henrique, então não dá para descartar o Inter fazendo esse movimento na janela do meio do ano. Só para lembrar, rapaziada, que tem muita gente que assiste os vídeos aqui e não é inscrita. É de graça se inscrever no canal e deixar o like aqui, gente. Por favor, dá essa força, a gente tá chegando aos 89 mil inscritos. É só rolar a tela para baixo, apertar no botãozinho inscrever-se. Não é difícil, ele aparece do nome ali, do lado do nome do canal, se tu tá pelo telefone. Na TV também aparece um botão grande ali, inscrever-se. Deixa o teu like, te inscreve e vamos lá falar mais de Inter. E aí vem o grande sonho de consumo do Inter nessa janela do meio do ano, que é o centroavante matador. Primeiro, porque o Inter diagnostica que Borré e Valência não têm essa característica, são centroavantes, fazedores de gols, apesar da má fase dos dois, mas que eles têm convocações para suas seleções, e aí quando tu perde os dois hoje, tu não tem mais o Alário, né? Tu só tem o Luca e o Ricardo Matias. O Luca não tem dado resposta, o Matias teve vários problemas extra-campo e em treinamentos de não ir muito bem, então são dois centroavantes garotos e que hoje ainda não são confiáveis para o Internacional. E aí tu tem o Borré e o Valência, que não são esses caras mais fincados na área, matadores, camisa 9 mesmo. O Borré sai muito da área, o Enner sai muito da área para puxar a jogada pelo lado também. Não é que o Inter esteja... Não é que os jogadores vão sair, que o Inter não queira. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que é uma característica que o Inter também quer, de um centroavante matador, finalizador, camisa 9, e que ainda não tem no seu elenco. E aí, dois nomes surgem até o momento. Joaquim Correa, 20 jogos, 1 gol e 2 assistências nessa temporada pela Inter de Milão, argentino de 30 anos, apesar de ter convocações no seu currículo, ele não joga mais na seleção argentina desde 2022, nas eliminatórias da Copa depois da Copa do Mundo, aliás, né? Ele não foi mais convocado, o Joaquim Correa, não joga na Inter de Milão já tem um mês, tem contrato até junho, ou seja, pode assinar um pré-contrato. Ontem surgiu a informação de que 2 clubes brigam pela contratação do Joaquim Correa, Inter e Fenerbahçe da Turquia, porque como eu disse, ele vai ficar livre agora no meio do ano no mercado. A Inter de Milão está numa final de Champions, mas ele nem relacionado tem sido nos últimos jogos da Champions da Inter de Milão, nem no banco figura o Joaquim Correa. Mas tem outro jogador da Inter de Milão que também está sendo especulado, que é o Marko Arnautovic, austríaco, 36 anos, 33 jogos, 9 gols, seleção austríaca, é titular por lá, contrato também até junho com a Inter. Esse tem um pouco mais de números aí, até porque joga mais do que o Joaquim Correa, pelo menos em quantidade. Mas o que eu posso dizer para vocês, tá? Eu conheço os dois jogadores, nenhum dos dois é esse 9 de área matador. Não é. Podem ser mais do que o Valência e o Borré de área em relação aos dois que o Inter tem? Podem, mas não são. Eles até podem ser mais em relação aos dois, mas não é a principal característica deles serem matadores de área camiseta número 9. Não. Mas são jogadores que o Arnautovic foi uma especulação que surgiu até o momento, nem o Inter confirma, e o Joaquim Correa é um nome que está sendo trazido informação já há algumas semanas de que o Inter tem interesse, que o Inter tem conversado, e agora também aparece o Fenerbahçe da Turquia. Mas em resumo, centroavante, camisa 9 matador é a principal prioridade, quem sabe um 8 motorzinho e quem sabe um lateral direito para o meio do ano. O que vier além disso é para somar ao grupo, para agregar somente em qualidade, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Inter. Beijão, um abraço e até a próxima!